Então vamos lá, vamos pegar então a parte aí sobre as siglas importantes, né? E a classificação dos veículos, as categorias de habilitação. Vou ver também carga horária, também é perguntado em prova, certo? E aí pra gente poder fazer uma recapitulação dessa matéria aí. Então a primeira sigla que eu destaquei aí foi a sigla ACC. O que significa ACC? Autorização para conduzir ciclomotores. Autorização para conduzir um ciclomotor. Mas que veículo que é esse? Que ciclomotor, que veículo que é? É um veículo que ele tem de 2 ou 3 rodas, ele tem 50 cilindradas e ele faz até 50 km por hora. Então, suponhamos que na provinha lá do Detran caia aonde um ciclomotor não pode trafegar. Perguntou no singular, um lugar. Aonde o ciclomotor não pode trafegar são nas vias de trânsito rápido. Mas se perguntar quais lugares, vias de trânsito rápido e rodovias. Então, nesses lugares, o ciclomotor não pode trafegar. A BINCO. O que significa BINCO? A sigla significa Base Índice Nacional dos Condutores. Lá na prova aparece como chama o cadastro do índice da habilitação. É a BINCO. Então, pela BINCO a gente consegue ver qual autoescola mais aprova, quais cursos vocês, condutores, têm. Então, a gente vai consultar a BINCO e ao RENASH, que mantém ela atualizada. Falando no RENASH, o que é o RENASH? Registro Nacional de Carteira de Habilitação de Condutores Habilitados. O RENASH é o número da nossa habilitação. Quantos RENASHs cada pessoa tem? Um. Então, a gente só tem um RENASH, é o número da nossa habilitação. É o Registro Nacional de Condutores Habilitados. O próximo siglinha aí, o que é o CRV? Que sigla é essa? Certificado de Registro do Veículo. É o recibo, tá? Então, CRV, Certificado de Registro do Veículo. O recibo, ele é documento de porte obrigatório? Sim ou não? Não é de porte obrigatório. Mas eu tenho que fazer um novo recibo em 4 casos de mudança. Quando eu mudo o quê? Primeiro, proprietário, residência, característica e a categoria. Quantos dias eu tenho para transferir um veículo para o meu nome? 30 dias. Se eu não transferir em 30 dias, é infração de que natureza? É uma infração de natureza média. Característica. Eu pintei meu veículo de outra cor. Ele era azul, pintei de rosa. Tem que mudar. Categoria. Comprei um veículo particular, vou trabalhar com um táxi. Então, ele vai deixar de ser particular para virar um veículo de aluguel. Aí a gente tem que fazer um novo CRV. E o que é o CRLV? Esse L é um L de licenciamento. É o licenciamento. É o certificado de registro e licenciamento do veículo. O licenciamento é documento de porte obrigatório? Sim ou não? Não. Licenciamento? Sim, ele é de porte obrigatório. O licenciamento, sim. Então, para eu conduzir um veículo, quais são os documentos de porte obrigatório? São 2. CNH. Só CNH? Isso, Não. Quando eu falo CNH, está incompleto. Vocês vão ter CNH daqui uns dias? Não. Qual vai ser o documento de habilitação de vocês? Então, não é só CNH. Então, lembra que ou vai cair na prova a habilitação e o licenciamento, ou tem que ser 4 siglas. ACC, PPD, CNH e o CRLV. Mas a ACC é categoria? Não, mas ela é uma autorização, então por ela autorizar, ela é um documento de habilitação. Então o licenciamento, o CRLV, ele é sim documento de porte obrigatório. E quando que acontece o licenciamento não vir para mim? É porque tem o que no meu nome? Multa, débitos. O que é o CFC? A nossa autoescola aqui é um CFC. O que é isso? Centro de Formação de Condutores. Muito bem. Então a gente tem o CFCA e o CFCB. O CFCA é o curso teórico, o CFCB, curso prático. O que é CTB? Código de Trânsito Brasileiro. O que é isso? É um conjunto de leis de trânsito. Tem que memorizar essa siglinha? Tem. Muitas pessoas falam assim, mas eu chegando lá eu sei o que é. Então eu vou mostrar para vocês que pode ser que confunda.
No simulado, tem uma perguntinha, no simulado do nosso livrinho aí, simulado 1, tá? A pergunta assim, ó, o que significa o CTB? Simples assim. Na letra A tá assim, ó, Código de Trânsito Brasileiro. Na letra B, Código Brasileiro de Trânsito. Na letra C, Código de Trânsito do Brasil. Na letra D, Conselho de Trânsito Brasileiro. Só de olhar, vocês têm certeza do que é? Ou tem que decorar? Tem que decorar. Por que tem que decorar? Porque não tá tudo parecido? É lógico que eles não vão colocar uma coisa muito absurda que vai bater o olho, você vai saber que não é. Então a resposta certa seria o quê? Código de Trânsito Brasileiro, que seria a letra A. Mas as outras também são parecidas. E tá acompanhando a sigla. Então é por isso que tem muitas coisas que tem que ser decoradas, tá? Então o CTB é um conjunto de leis de trânsito que vai reger todo o nosso SNT, outra siglinha. O que é o SNT? Sistema Nacional de Trânsito. Aí vai ser um conjunto de órgãos de trânsito. A próxima aí, o que é o CNH? É a Carteira Nacional de Habilitação. A CNH, eu posso conduzir o veículo em todo o território nacional. E a PPD? Também. Ela tem a mesma validade do que a CNH, certo? Pode ser usada em todo o território nacional. Mas o que é PPD? Permissão para dirigir. A PPD vai ser o primeiro documento de habilitação de vocês. E qual é a validade da PPD? 1 ano, 12 meses. Nesses 12 meses que eu sou um permissionário, que tipo de infração que eu não posso cometer? Muito bem. Então serão 2 médias ou 1 grave ou 1 gravíssima. Não precisa ser todas juntas, uma só. Uma comum aí, ó, que nós aqui do interior a gente faz muito. Conduzir o veículo sem usar cinto, né? Deixar de usar cinto de segurança, tanto no banco da frente como no banco de trás, é infração de natureza grave. Tchau, PPD. Então, a PPD, ela vai, né, se ela for cassada, cancela todo o processo. Quando que caça a minha PPD? Quando eu recebo infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias no período de 1 ano. Cassou minha PPD hoje, dia 4 de abril. Quando que eu posso fazer um novo processo? Imediatamente, a qualquer tempo. E se caçou a CNH? Quando que eu posso fazer um novo processo? Depois de 2 anos. 2 anos. 6 meses a 2 anos não é cassação, é suspensão e é outra coisa. Então, a cassação é quando elimina todo o processo, certo? A PPD, ela pode ser suspensa? Não pode. A PPD só pode ser o quê? Cassada. Cassou o documento, elimina tudo. CNH pode ser cassada, suspensa e recolhida, certo? Não existe suspensão para PPD, certo? Próxima siglinha aí. O que é DPVAT? A sigla: danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres. Essa é a sigla. Mas o DPVAT é aquele seguro obrigatório. Ele paga por 3 coisas, por 3 fatores, mas não cobre 4. O que o DPVAT paga? Morte. O que mais? Despesa de assistência médica suplementares, que é os DAMEs. Depois, e também paga invalidez total ou parcial. No caso de morte, quanto que o DPVAT paga? 13.500. Paga de forma coletiva ou individual? Individual. Em caso de despesa de assistência médica, o DPVAT paga até 2.700. Em caso de invalidez parcial ou total, até 13.500. E o que ele não cobre são 4 fatores. O DPVAT não cobre acidente causado por veículos que não são de automotores de vias terrestres. Um helicóptero caiu no meio da rodovia. Só porque caiu no meio da rodovia o DPVAT vai pagar alguma coisa? Não, porque esse veículo não é de via terrestre. Ele não cobre um ato ilícito. O que é um ato ilícito? Roubo ou furto. Ele não cobre.
O ladrão pegou roubou meu veículo, no meio da fuga capotou e morreu. A família do ladrão vai receber alguma coisa? Não, porque ele cometeu um ato ilícito. Eu vou receber alguma coisa? Também não, porque o DPVAT não cobre o quê? Um dano material moral. Ele não cobre. E ele não cobre se for um veículo estrangeiro em circulação no Brasil. Então, esses 4 fatores o DPVAT não cobre. Outra siglinha. LADV. O que significa LADV? Licença de aprendizagem da direção veicular. A LADV é uma autorização para fazer aula prática e exame, certo? Mas eu só posso fazer o uso da LADV com 3 fatores. Eu tenho que estar com quem? Instrutor. Aonde? No veículo de aprendizagem. Junto com qual documento? RG. LADV e o RG. Então, caso seja pega dirigindo sozinha, treinando em veículo próprio, desacompanhado de um instrutor, né, credenciado pelo Detran, a minha LADV vai ser suspensa. Por quanto tempo? LADV não pode ser? Não pode ser cassada. Ela vai ficar suspensa por 6 meses. Outra siglinha importante aí é Renavan. O Renache, lembra que o Renache é o número da habilitação? Então é do condutor. E o Renavan é do veículo. É o Registro Nacional dos Veículos Automotores. Quantos números de Renavan o veículo tem? 1. Aonde eu pago o Renavan? No banco. Qual é o órgão que mantém o Renavan organizado? Quem que organiza o Renavan? Denatran. Certo? Então essas aí, tem mais outras aí siglas importantes, mas essas são as principais, certo? E a gente vai ver agora, vamos falar um pouquinho sobre o processo de habilitação. O processo de habilitação é esse que vocês estão participando hoje. Para eu poder me habilitar, quais são os 4 fatores, 4 requisitos que eu preciso? Maior de 18, o que mais? Penalmente imputável na forma da lei, o que é isso? Responder pelos atos. Quais documentos? RG e CPF, e preciso de mais um. Saber ler e escrever. Exige a escolaridade? Não. Se você aprendeu sozinho, com a mãe, com o pai, do jeito que for, você tem que saber ler e escrever, tá? E esse processo que vocês estão inseridos hoje, qual é o tempo que vocês têm para tirar a habilitação? 1 ano, 12 meses. E passa por 3 etapas. A gente tem a etapa que vocês já passaram por ela, que fizeram o exame médico e psicotécnico. Segunda etapa é que a gente está hoje, que é a parte o quê? Teórica. Na parte teórica a gente tem o curso teórico e o exame teórico. E a última parte é prática, curso prático e exame prático. Então vamos ver agora a carga horária desses cursos aí. Qual é a carga horária do nosso curso de legislação? 18. Direção defensiva? 16. Primeiros socorros? Meio ambiente e cidadania? Mecânica? O teórico todo dá 45 horas obrigatória. Aí vai para a provinha lá do Detran. Passou pela prova do Detran, vai começar a fazer a parte prática. Qual é a carga horária do curso prático? 20 horas. Quantas no período noturno? Que tipo de aula deixou de ser obrigatório, então? Noturno. Adição de categoria. Por exemplo, eu tiro a categoria A e eu quero adicionar a B. Em adição de categoria, quantas aulas práticas eu faço? 15. E se fosse mudança? Eu tenho a B e vou mudar, por exemplo, para C. No caso de mudança de categoria, quantas aulas práticas eu faço? 20. A adição é 15. E mudança? 20. Mas se eu escolher o processo simultâneo, o que é o processo simultâneo? Quando eu tirar carro e moto ao mesmo tempo juntos. Aí quantas aulas eu sou obrigada a fazer prática? 20 na categoria A e 20 na categoria B. Se eu escolho o processo simultâneo, quanto que vai vir a minha habilitação? Só quando eu passar os 2 exames. Muito bem. 2 exames o quê? Práticos. Então, se eu for lá e passo de primeira na moto, mas tenho dificuldade no carro, por exemplo, enquanto eu não passar nas 2, não vem documento, certo?
Outro cursinho que não tá no livro aí de vocês, mas pode ser que apareça na prova, é o cursinho de atualização. Que curso que é esse? É o curso que eu faço quando eu deixo de renovar minha habilitação no tempo devido. Então, a nossa habilitação, a gente tem o período para poder renovar. Se, por exemplo, nós estamos em 2022 e a minha habilitação venceu em 2010, eu não renovei nunca mais. Eu perdi minha habilitação? Não perdeu. Mas antes de renovar, eu tenho que fazer o curso de atualização, que é a carga horária de 15 horas. São 15 horas aqui, no teórico mesmo, e não precisa fazer a provinha do Detran, não. Faz o curso e já renova, tá? Agora, curso de reciclagem. Qual é a carga horária do curso de reciclagem? Quantas horas eu sou obrigado a fazer? Não, reciclagem é 30 horas. Tem que fazer a provinha do Detran? Ele tem, certo? Quem tem que fazer o curso de reciclagem? São 5 tipos de pessoa que faz o curso de reciclagem. Quem está suspenso do direito de dirigir, faz. Quem se envolver em acidente grave, quem for condenado judicialmente, o juiz pode mandar vocês fazerem o curso de reciclagem. Quem precisar de reeducação no trânsito ou coloca a vida das pessoas em risco, também faz. E quem for infrator contumaz. O que é o contumaz? O que é isso? É o teimoso, ele sempre comete as mesmas infrações, aí ele é obrigado a fazer o curso de reciclagem, que é a carga horária de 30 horas, tá? Vamos ver aqui sobre a renovação da habilitação. Quando eu falo de renovação da habilitação, qual é o documento de habilitação que eu renovo? CNH. PPD eu renovo? Não. PPD, quando vencer um ano, eu vou vir aqui e vou trocar pela CNH. Para fazer essa troca, tem que vir na autoescola, paga mais uma taxinha para o governo e solicita a definitiva, que é a CNH. Então, renovação a gente faz da CNH. Pessoas que têm de 18 até 50 anos, vai renovar de 10 em 10 anos. As pessoas que têm de 50 até 69, elas vão renovar de 5 em 5. E quem tem mais de 69? 3 em 3, ou conforme a prescrição médica ou psicológica. Prescrição médica ou psicológica são para todas as idades. Tudo depende do que? Como vocês foram lá na clínica, certo? Não é porque tem 18 anos que vai pegar necessariamente 10 anos. E se na hora da prova aparecer assim, ó, eu tenho 50 anos, eu vou renovar de quanto tempo? De 5 em 5, porque na verdade são pessoas que têm de 18 até 49 anos, 11 meses, 29 dias. Fez os 50, já pega para 5, tá? Eu posso conduzir o veículo com habilitação vencida? Posso. Por quanto tempo? Depois de 30 dias, já gera que tipo de infração? É grave? É grave, médio ou gravíssima? Qual que é? Ela é gravíssima. E tem como medida administrativa o recolhimento da habilitação. É gravíssima. Exame toxicológico. O toxicológico é obrigatório para quais categorias? São 3. Quais são elas? CDOE. E ele é feito de quanto tempo? 2 anos e meio. 2 anos e meio. O toxicológico vencido é infração de natureza gravíssima, vezes 5. Então, a multa dele é de R$ 1.467, então vai ficar suspenso por 90 dias, tá? Mas que tipo de condutor que não precisa fazer o toxicológico com 2 anos e meio? Quem são eles? Muito bem, então são os maiores de 69 anos, mas eles têm as categorias C, D e E, certo? Mas com mais de 69 anos, aí eles vão poder fazer a renovação no momento da renovação de toda a habilitação. Então, quando ele vai vir aqui renovar o exame médico, psicotécnico, aí ele já faz o toxicológico junto, só eles. Os outros têm que ser de 2 anos e meio, 2 anos e meio. Categorias de habilitação. A gente tem 5 categorias, A, B, C, D ou E. Por que eu citei a ACC? Porque a ACC não é uma categoria, mas ela é uma autorização para conduzir ciclomotores. Categorias vão ser só 5, A, B, C, D ou E. Categoria A. Ela é exclusiva para motocicleta? Falso ou verdadeiro?
Falso. São veículos de 2 ou 3 rodas. Se eu tenho a categoria A, eu posso conduzir os veículos que estão lá na CC, no ciclomotor? Posso. Eu posso conduzir uma motoneta, que é uma bis, uma Burgman? Um triciclo? Uma motocicleta? Então, ela não é exclusiva para motocicleta, certo? São para os veículos de 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, que é aquele sidecar, aquele carro lateral. Na categoria a aula e o exame dela é feita onde? Motopista. Então, se perguntar qual é a única categoria que o exame não é feito em via pública, qual é? Quais são? A e a CC. Mesmo que a CC não é uma categoria, o exame e a aula dela é feita também na motopista. Agora, no dia do exame na categoria A, o veículo deve apresentar quantas cilindradas? Acima de 120. Categoria B de bola é para os veículos de 4 rodas. Qual é o peso? Até 3.500 quilos. Ela transporta 8 passageiros fora o motorista ou condutor. Isso dá quantos lugares? Mas geralmente cai 8 passageiros excluído o motorista ou condutor. Categoria C é C de carga, transporte de carga. Excede a 3.500 quilos, mas no dia do exame, na categoria C, o veículo deve apresentar quantos mil quilos ou quantas toneladas? 6.000 quilos ou 6 toneladas. Categoria D de dado é para transportar o quê? Passageiros. Excede a 8 passageiros, mas no dia do exame o veículo deve ter quantos lugares? 20 lugares, fora o motorista. Na categoria E, os veículos devem ser o quê? Articulados. Qual é o peso do articulado no dia do exame? 6.000 quilos ou 6 toneladas. E tem que ter 4 eixos. Então, umas perguntinhas aí que pode ser que caia na prova. Quem tem a categoria E pode conduzir todos os veículos abaixo? Exceto A. Exceto quais? A e a CC. A e a CC. Muito bem. Quais categorias dessas que a gente viu agora tem que ter 21 anos para obtê-la? D ou E. Quais delas fazem o exame toxicológico? C, D ou E. Toxicológico obrigatório para C, D ou E. A e B não, certo? Então C, D ou E faz o toxicológico. Agora, uma perguntinha que cai bastante em prova. Para eu fazer a mudança para a categoria E de escola, qual é o requisito mínimo? 21 anos. Não é. E eu mandei essa pergunta no grupo para vocês. Cai várias vezes, já falei várias vezes, todo mundo fala para mim que é os 21 anos. Não é. 2 anos. Nada disso. Para mudar para a categoria E de escola, o requisito mínimo, 1 ano de C. Essa que é a resposta da prova. E a gente já falou várias vezes, eu mandei de novo essa pergunta. Tá vendo? Não vira o questionário no final de semana. Porque tá lá a pergunta. Então, o requisito mínimo é 1 ano de C. Tá? Então, vamos ver tempo de espera. De A para B ou de B para A, o tempo é livre. Não precisa esperar nada. Se chegou meu PPD de A hoje, eu posso vir começar o processo da B amanhã? Pode. O tempo é livre. Agora, de A, eu posso mudar para alguma? Sim ou não? De A Pode mudar para alguma? para B? Não, você não vai mudar, você vai fazer adição. De A não muda para nenhuma, a gente adiciona B. Da B que eu mudo para as outras. De B para C, quanto tempo que eu espero? 1 ano. De C para D, quanto tempo? 1 ano. De D para E, 1 ano. De B de bola para D de dado, pode? Pode, mas espera. 2 anos. De C para E, 1 ano. é o requisito mínimo da pergunta. 1 ano de C, certo? Agora, vamos ver aqui o que também cai na prova. Por exemplo, tá aparecendo na prova uma perguntinha assim, ó. Veículo motor casa ou motorhome, ele é um trailer sobre rodas. Ele tem 6.000 quilos ou 6 toneladas. Eu posso conduzir com qual categoria? B de bola. B de bola. É a única exceção da regra. Quando eu tenho a B, eu quero mudar para C, que tipo de infração que eu não posso cometer nos últimos 12 meses?
Isso. Vai ficar igualzinho a PPD. Quando eu vou fazer a mudança de B para C, eu não posso ter cometido infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias. De B para C. Mas se eu quero mudar para as categorias D e E, que tipo de infração que eu não posso cometer? Que tipo? De qual? Para mudar para D ou E. Que tipo de infração que eu não posso cometer nos últimos 12 meses? Não. Mais de uma gravíssima. O que é mais de um? 2 para cima. Então, uma gravíssima pode? Então, se eu, por exemplo, se eu tenho a B, quero mudar para C, eu não posso ter cometido infração de natureza grave, gravíssima ou 2 médias, no período de 12 meses. Mas se eu quero mudar de B para D, eu só não posso ter que tipo de infração? Mais de uma gravíssima. Então, grave pode ter... Grave pode, grave, média pode. Só não pode ter mais, uma gravíssima pode. De B para D ou E. E grave pode tomar até quantas? Aí você tem que ver que tem um prontuário, né? O prontuário tem até a suspensão. Se você for tomando infração, você vai ser suspenso. Certo? Se você não tiver nenhuma gravíssima, 40 pontos. Aí se você tomou só infração grave, são 5, você pode tomar 8. Né? Só que aí tem que ver a consequência dessa quantidade de infração. Aí é outra história. Aí é suspensão de dirigir, tá? Agora, mudança de categoria é isso. Nessa mudança, eu tenho que olhar o prontuário. Nosso prontuário, ele é disposto lá, ele é contado por 12 meses. Então, nesses últimos 12 meses, a gente não pode cometer essas infrações para fazer a mudança de categoria, certo? Beleza. E classificação dos veículos vai ser a última parte aí que eu quero falar para vocês. Na classificação dos veículos, vocês vão lembrar da siglinha TEC. O que é o TEC? Tração, espécie e categoria. O que é o TEC? Tração, Isso, então porque os veículos são classificados quanto à sua tração, quanto à sua espécie e quanto à sua categoria. Tração é o mesmo que o quê? Força, impulsão, é o que impulsiona o veículo a se mover. A espécie é para que fim que o veículo foi criado, no que a gente utiliza esse veículo. E categoria é quem utiliza o veículo, quem é o verdadeiro dono. Então são tração, espécie e categoria. Tração, a gente tem 6 tipos de tração. Quais são elas? São 6. Elétrica, automotor, tração animal, propulsão humana, reboque, falta um, e semi-reboque. Então, se por exemplo, a gente pegar o veículo da nossa casa, o carro lá da nossa casa, qual que é a tração dele? Automotor. O que o bonde usa? Eletricidade, então elétrica. A carroça, a charrete, a bicicleta, propulsão humana. E o reboque, semi-reboque, vai ser acoplado no veículo da frente. É ele que vai fazer a impulsão do veículo, certo? Agora, a espécie, a gente tem 7 espécies. Quais são elas? São 7. Não, isso é categoria. Quais são as 7 espécies? Vamos lá. Passageiros, carga, misto, competição, coleção, tração e especial. São as 7. Então, vamos pegar alguns exemplos aí. O carro da nossa casa é um veículo de passageiro. A caminhonete é um veículo de carga. A caminhoneta mista. O que é um veículo misto? É uma Hilux, mas é um veículo que transporta carga e passageiro no mesmo compartimento. Então, se na prova perguntar qual é a diferença da caminhonete ou da caminhoneta, a caminhonete é um veículo de carga e a caminhoneta é um veículo misto. É as duas coisas, carga e passageiro no mesmo compartimento. Veículos aí de tração. Que veículos são esses? Qual é o exemplo? Trator de roda, trator de esteira. Competição. Os veículos de corrida, né? Carros de corrida, rally. Especial. Quem vai ser os veículos especiais aí? Vai ter a ambulância, o bombeiro, a viatura da polícia. São veículos quanto à sua espécie, são veículos especiais. E de coleção são veículos com mais de 30 anos que permanecem no original.
Então aí são veículos de coleção. Oi? Vendeu? Porque vendeu. Categoria. A categoria é quem utiliza, quem é o verdadeiro dono. Então quais são as categorias? Particular, aluguel, missão diplomática, repartições consulares, do representante, do fabricante, de experiência e de aprendizagem. Se a gente pegasse, por exemplo, o veículo aqui da autoescola, vamos pegar o veículo aqui da autoescola. Qual é a categoria dele? Aprendizagem. Se fosse o veículo da nossa casa, particular. Então vamos pegar o veículo da nossa casa. Então o carro da nossa casa conta a sua tração. Ele é um veículo automotor. Espécie? Passageiros. E categoria? Particular. Então aí tem que depois dar uma olhada em todos os exemplos. Vocês vão pegar o livrinho e vão ver, né? Porque tem muitos exemplos aí que pode cair na prova. E na prova pode cair qualquer um deles, certo? Então aí para vocês chegar lá na prova e não se surpreender. Porque pode falar lá, automotor elétrico, tá falando do quê? De tração, de espécie e categoria. Tração. Por exemplo, são veículos quanto a sua espécie de carga. Aí põe lá, exceto. Lembra do exceto? É um, não é, né? Então põe lá o caminhão, a caminhoneta, deixa eu ver, a caminhonete e a carroça. Veículos de carga, quanto à sua espécie, são veículos de carga, exceto, qual deles não é? A caminhoneta, porque ela vai ser um veículo misto. Então também tem pergunta assim. Então por isso que tem que olhar todos os exemplos que tem aí no livrinho, tá? Belezinha. Deixa eu ver aqui uma outra coisa que eu ia falar pra vocês. Deixa eu ver. Alguns cursos, por exemplo, se eu quero conduzir um veículo escolar ou coletivo, qual a idade mínima? 21. Para eu conduzir um veículo escolar, eu tenho que ter 21 anos, mas ser habilitado em quais categorias? Escolar é passageiro, começa onde? D de dado. Então é D ou E, certo? Qual é o curso? Direção defensiva para escolares. Para o veículo, qual é o tamanho da faixa de um veículo escolar? No mínimo 40. Escrito o quê? Qual é o equipamento obrigatório para ele? Tacógrafo. Qual é a velocidade máxima? 80. E deixa eu ver. Que outra coisa que eu ia perguntar dele? A inspeção dele é feita de quanto tempo? Isso, então ele passa por mais